Você sabia que existe um país na Europa que declarou independência há quase 20 anos e que, até hoje, metade do mundo ainda se recusa a reconhecer? Um lugar que tem bandeira, governo, exército, mas que em muitos mapas aparece como se simplesmente não existisse. Pois ele existe. Seu nome é Kosovo, o país mais jovem do continente, mas também um dos mais polêmicos. E aí surge a pergunta que não quer calar. Como um país tão jovem conseguiu em tão pouco tempo virar o centro de uma disputa que divide a Europa e o planeta? Hoje, o Belo Mundo vai te levar até Kosovo e mostrar por que esse é o país que quase ninguém sabe que existe. Número 1. Localização e dados geográficos. Se você olhar para o mapa dos Balcãs, aquela região montanhosa no sudeste da Europa, que já foi o coração da antiga Iugoslávia, vai encontrar um pedaço de terra com pouco mais de 10.900 km². Isso faz do Kosovo um dos menores países do continente. Para você ter uma ideia, ele é só a metade do estado de Sergipe. É um território pequeno, fechado por montanhas e sem saída para o mar. As fronteiras são bem definidas. Albânia a oeste, Montenegro ao noroeste, Macedônia do norte ao sul e Sérvia ao norte e a leste. Mas apesar de minúsculo, o Kosovo tem paisagens impressionantes. No sudoeste, perto da fronteira com Montenegro, está o Parque Nacional de Biešket e Nemuna, uma cordilheira de picos nevados e vales verdes que lembram os Alpes em miniatura. Ao sul, o Parque Nacional de Shari guarda lagos glaciais de águas azul turquesa e florestas densas que viram destino de esquiadores no inverno. E no meio desse quadrado montanhoso está a capital, Pristina. Uma cidade de pouco mais de 500 mil de habitantes, onde cafeterias modernas e startups de tecnologia convivem lado a lado com prédios cinzentos da era soviética. Número 2. População e idioma. Com pouco menos de 2 milhões de habitantes, esse pequeno país é um verdadeiro caldeirão de povos e culturas. A grande maioria, mais de 90%, é formada por albaneses kosovares. Eles falam albanês e, em sua maioria, seguem a fé muçulmana. Do outro lado, existe uma minoria sérvia, que representa cerca de 6% da população. Eles falam sérvio e seguem a Igreja Ortodoxa. Além desses dois grupos principais, ali também vivem os turcos, que chegaram durante o domínio otomano. Tem ainda os bosníacos, muçulmanos eslavos vindos da vizinha Bósnia. Também existe o povo Rom, parte dos povos Roma, conhecidos popularmente como ciganos em muitas regiões da Europa. E por fim, os Gorani, um pequeno grupo eslavo-muçulmano que habita principalmente o sul do Kosovo, nas montanhas de Shari. É tanta diversidade em tão pouco espaço que, dependendo da rua em que você estiver, pode ouvir línguas diferentes saindo de cada esquina. Oficialmente, o Kosovo reconhece duas línguas, albanês e sérvio. Mas nos bairros turcos, o idioma que domina é o turco. Entre os bosníacos, o bosníaco, e nas comunidades rom, ainda se ouve o romani. É como se cada grupo tivesse o seu pequeno pedaço de identidade preservado. Essa mistura também aparece no dia a dia. Placas de rua podem estar em albanês e sérvio ao mesmo tempo. Programas de TV mudam de língua dependendo do público. E até em cidades pequenas, não é raro ouvir uma conversa começar em albanês, mudar para sérvio e terminar em turco. O resultado é um país jovem, pequeno, mas com uma pluralidade cultural que impressiona. E é justamente essa diversidade que, ao longo da história, ajudou a acender alguns dos conflitos mais tensos da região que vamos te contar agora. Número 3. História. Poucos lugares concentram tanta história em tão pouco espaço. A região que hoje é Kosovo já foi lar dos povos ilírios na antiguidade, depois fez parte do Império Romano e mais tarde do Império Bizantino. No século XIII, virou o coração do reino medieval sérvio, cheio de mosteiros ortodoxos e palácios. Mas essa era duraria pouco. Em 1389,
O avanço do Império Otomano mudou tudo na famosa Batalha do Kosovo. E aqui vale abrir um parêntese. O Império Otomano, para quem não sabe, foi uma das maiores potências da Idade Média e da Idade Moderna. Surgido na atual Turquia, ele cresceu expandindo territórios para o Oriente Médio, norte da África e sudeste da Europa. E foi justamente nesse movimento de expansão que seus exércitos chegaram aos Balcãs. Só que eles não encontraram caminho livre. No Kosovo havia resistência. De um lado, o príncipe Lázaro Hrebeljanović, governante sérvio que virou símbolo de fé e sacrifício. Do outro, o sultão Murat I, líder otomano que tinha transformado o império numa máquina militar em constante expansão. O encontro dos dois exércitos ficou marcado como um dos combates mais sangrentos da região. Segundo a tradição, tanto o príncipe quanto o sultão morreram durante a luta e os dois exércitos foram praticamente destruídos. No fim, os sérvios não conseguiram deter os otomanos. A batalha nunca saiu da memória. Para os sérvios, virou um marco de sacrifício, celebrado no Vidovdan, o dia de São Vito. Para os albaneses, muitos dos quais também lutaram ali, marcou o início de uma longa ocupação estrangeira. Ao longo de quase 500 anos de domínio otomano, a região mudou de rosto. Parte da população se converteu ao Islã. A presença albanesa cresceu. A paisagem humana passou a misturar línguas, religiões e costumes diferentes no mesmo território. Número 4. Século XX. Quando o Império Otomano começou a recuar no início do século XX, as guerras balcânicas viraram a página. O Kosovo foi incorporado ao Reino da Sérvia. Poucos anos depois, com o fim da Primeira Guerra Mundial, esse reino se uniu a outros povos do sul dos Balcãs e nasceu um novo estado, que seria conhecido como Iugoslávia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mapa se embaralhou de novo. Houve ocupação estrangeira e mudanças de fronteira. No pós-guerra, o país passou a ser governado por Josip Broz Tito. Carismático e firme, Tito conseguiu manter unidos sérvios, croatas, bósnios, albaneses e tantos outros povos sob a bandeira da Iugoslávia socialista. Foi nessa época que a região conquistou o status de província autônoma, o que dava algum espaço político e cultural para sua população de maioria albanesa. Esse arranjo só funcionava porque Tito era o árbitro que segurava tudo. Quando ele morreu, em 1980, a cola que mantinha a Iugoslávia coesa começou a se desfazer. No Kosovo, isso significava que as rivalidades étnicas voltavam à tona. E poucos anos depois, um político em ascensão chamado Slobodan Milošević acenderia o estopim desse barril de pólvora. Número 5. O barril de pólvora. Nos anos 80, a Iugoslávia já não era mais aquele país estável que parecia funcionar na marra. A economia dava sinais de desgaste, as tensões étnicas voltavam a aparecer, e no meio desse caldeirão estava o Kosovo. Na teoria, a província tinha autonomia desde a Constituição de 1974. Mas, para os sérvios, aquilo era um erro histórico, porque consideravam Kosovo o berço da sua identidade. Já para a maioria albanesa, que era mais de 90% da população, a autonomia era pouca. Eles queriam muito mais. Sonhavam em ser uma república própria dentro da Federação Iugoslava, no mesmo nível da Sérvia ou da Croácia. Esse cabo de guerra não demorou a virar crise. Em 1989, Slobodan Milošević chegou ao poder e decidiu cortar o problema pela raiz. Revogou a autonomia do Kosovo de uma canetada só. Na prática, isso significou fechar escolas em albanês, demitir professores e médicos da comunidade, proibir o uso do idioma em repartições públicas e colocar polícia e exército sob comando direto de Belgrado. Era uma tentativa clara de serbizar uma região que era esmagadoramente albanesa. A resposta foi silenciosa, mas firme. Os kosovares albaneses montaram um estado paralelo. Criaram escolas clandestinas em garagens, clínicas improvisadas, um sistema próprio de arrecadação e até chegaram a eleger um presidente em eleições secretas.
Durante quase 10 anos, o Kosovo viveu duas realidades ao mesmo tempo. De um lado, a oficial, Sérvia, imposta de cima para baixo. Do outro, a clandestina, albanesa, mantida pelo esforço da própria comunidade. Era um jogo de forças impossível de durar. Mais cedo ou mais tarde, alguém ia perder a paciência. E foi o que aconteceu. Em 1996, surgiu o Exército de Libertação do Kosovo, o UÇK. Eles não acreditavam mais na resistência pacífica. Pegaram em armas e declararam guerra ao Estado sérvio. O que veio depois foi devastador. Entre 1998 e 1999, as tropas de Milošević responderam com brutalidade. Vilarejos inteiros foram incendiados. Famílias fugiam às pressas, carregando só o que cabia nas mãos. Crianças atravessavam fronteiras, segurando bonecos de pano, enquanto homens desapareciam sem deixar rastro. Mais de 800.000 pessoas foram forçadas a abandonar suas casas. Era uma tentativa clara de expulsar os albaneses da região. As imagens correram o mundo. Campos de refugiados lotados, relatos de atrocidades e violência sexual usada como arma de guerra. A pressão internacional chegou ao limite. Em março de 1999, depois de negociações fracassadas, a OTAN interveio. Foram 78 dias de bombardeios contra alvos militares sérvios. Foi a primeira vez na história que a OTAN atacou um país europeu. E fizeram isso sem aval da ONU, porque sabiam que Rússia e China vetariam qualquer decisão. A ação foi polêmica, mas na época parecia a única forma de parar o banho de sangue. Milošević resistiu até onde pôde, mas em junho as tropas sérvias se retiraram do Kosovo. Número 6. ONU e a independência. Por quase 10 anos, o Kosovo funcionou como uma espécie de protetorado internacional. A ONU administrava, a KFOR garantia segurança, a União Europeia ajudava na reconstrução. Era uma situação transitória que todo mundo sabia que não podia durar para sempre. Os albaneses kosovares tinham uma coisa clara na cabeça: queriam independência total. Nada de autonomia dentro da Sérvia, nada de federação, nada de acordo de partilha. Queriam um país próprio, reconhecido internacionalmente, com assento na ONU. Do lado sérvio, a posição era igualmente inflexível. O Kosovo era território sérvio, ponto final. Podiam dar autonomia, podiam fazer acordos, mas jamais aceitariam independência. Negociações intermináveis aconteceram entre 2005 e 2007. A ONU tentou de tudo. Proposta de independência supervisionada, autonomia ampliada, partição territorial, federação assimétrica. Nada funcionava. Sérvios e albaneses estavam em polos opostos, sem nenhuma possibilidade de meio termo. Foi quando o governo kosovar decidiu agir unilateralmente. Em 17 de fevereiro de 2008, numa sessão histórica do parlamento em Pristina, 109 deputados se reuniram para decidir o destino de quase 2 milhões de pessoas. Por unanimidade, declararam a independência da República do Kosovo. A festa nas ruas de Pristina foi imediata. Fogos de artifício cortando o céu gelado de fevereiro, bandeiras tremulando em todas as janelas, gente chorando de emoção nas praças. Depois de décadas de luta, de guerra, de limbo político, finalmente conseguiram o que parecia impossível: um país próprio. Mas a festa não foi universal. Sérvia imediatamente rejeitou a declaração, chamando de ato ilegal que jamais seria reconhecido. Rússia e China seguiram a mesma linha, alegando que independências unilaterais criavam precedentes perigosos para o sistema internacional. Do outro lado, os Estados Unidos reconheceram o novo país no dia seguinte à declaração. França, Reino Unido, Alemanha e Itália seguiram rapidamente. Em poucos meses, dezenas de países tinham dado reconhecimento diplomático ao Kosovo. Era o nascimento do país mais jovem da Europa, mas também o mais controverso. Número 7.
limbo diplomático. E é exatamente aí que mora o problema central que explica por que Kosovo é o país europeu que ninguém sabe que existe. 16 anos depois da declaração de independência, Kosovo vive uma situação única no mundo. Existe para quem reconhece, não existe para quem não reconhece. É como uma nação de Schrödinger, ao mesmo tempo viva e morta, dependendo do olhar de quem a observa. Hoje, 112 países reconhecem o Kosovo como Estado independente. Parece muito, mas não é suficiente para entrar na ONU, já que Rússia e China têm poder de veto no Conselho de Segurança. Dentro da própria União Europeia, a situação também é constrangedora. 22 dos 27 países membros reconhecem o Kosovo, mas 5 não reconhecem: Espanha, Grécia, Eslováquia, Romênia e Chipre. Cada um tem o seu motivo. A Espanha teme dar ideias para bascos e catalães. O Chipre segue a mesma linha e não quer abrir precedente que possa beneficiar a autoproclamada República Turca de Chipre do Norte. Eslováquia e Romênia, por sua vez, têm medo de incentivar movimentos separatistas das suas próprias minorias. Oficialmente, o argumento é que a independência foi unilateral, sem acordo com a Sérvia, e isso criaria precedentes perigosos para o direito internacional. Na prática, é uma postura cautelosa da política externa para não estimular separatismos em outras partes do mundo. Essa falta de reconhecimento traz situações curiosas e até absurdas. Kosovares podem viajar sem visto para a União Europeia desde 2024, mas não podem vir para o Brasil e outros países latino-americanos. Podem disputar as Olimpíadas, mas não podem entrar em várias organizações internacionais. A moeda é outro detalhe. Eles usam o euro oficialmente desde 2002, bem antes da independência, mas não são membros da zona do euro. Simplesmente adotaram a moeda por conta própria, e a União Europeia deixou rolar. Até o hino mostra essa contradição. O nome dele é Europa, mas não tem letra. O governo preferiu não arriscar ofender a minoria sérvia escolhendo palavras em albanês. Resultado? É o único país do mundo com um hino oficial sem letra. A bandeira também é única. Em fundo azul, o mapa dourado do Kosovo aparece no centro, com 6 estrelas brancas representando os principais grupos étnicos: albaneses, sérvios, turcos, goranes, roma e bósnios. É uma bandeira que já nasce como um manifesto de diversidade. Mas talvez o retrato mais claro desse limbo esteja no norte do país. Ali vivem cerca de 50 mil sérvios que simplesmente não reconhecem a autoridade de Pristina. Usam dinar sérvio em vez de euro, estudam em escolas financiadas por Belgrado, são atendidos em hospitais administrados pela Sérvia. É como se fossem 2 países dividindo o mesmo território, cada um fingindo que o outro não existe. Hoje, Kosovo vive entre extremos. De um lado, tem uma das populações mais jovens da Europa. Mais de 70% dos habitantes têm menos de 35 anos. A capital, Pristina, ferve com startups de tecnologia, festivais de música e movimentos artísticos. É uma geração literalmente construindo um país do zero. Do outro, enfrenta sérios desafios. É o segundo país mais pobre da Europa, perdendo apenas para a Ucrânia. 30% da população vive abaixo da linha da pobreza, e o desemprego entre jovens passa dos 40%. Muitos acabam emigrando para a Alemanha, Suíça ou Estados Unidos em busca de oportunidades. A economia cresce devagar, mas o setor de tecnologia começa a deslanchar e o turismo vem descobrindo as belezas da região. Prizren, uma cidade medieval no sudoeste, já virou destino de mochileiros, e o DocuFest, Festival Internacional de Documentários, atrai visitantes do mundo inteiro. As relações com a Sérvia continuam tensas, mas a União Europeia media diálogos constantes. Ninguém espera um reconhecimento formal tão cedo, mas acordos práticos sobre energia, telecomunicações e livre circulação vão sendo costurados aos poucos. No fim das contas, Kosovo
é a prova de que a geopolítica do século XXI é mais complicada do que qualquer mapa consegue mostrar. É um laboratório vivo de como se constrói uma nação em tempo real, com todos os acertos e erros que isso implica. Um país que existe e não existe, que tem bandeira, governo e hino, mas não tem assento na ONU. O país europeu que ninguém sabe que existe, justamente porque sua própria existência ainda é uma pergunta sem resposta definitiva. E enquanto o mundo decide se ele é real ou não, quase 2 milhões de pessoas seguem vivendo, trabalhando, sonhando e construindo um futuro em uma terra que carrega séculos de história e décadas de luta por reconhecimento. Kosovo existe, pelo menos para quem acredita que ele existe. E você conhecia esse país? Conta pra gente nos comentários. E se você curte descobrir essas diferenças curiosas entre culturas, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente explorar o mundo pelo olhar do belo mundo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima viagem.